We have many doctrines that are floating around in Christianity today. Temos muitas doutrinas que estão flutuando no cristianismo hoje. Different schools of theology. Diferentes escolas de teologia. And it seems that there's always something new. Parece que sempre tem algo novo. But in reality, they are just old doctrines that are being recycled. Mas na verdade são sempre velhas doutrinas que estão sendo recicladas. And they confuse many Christians. Isso confunde muitos cristãos. I believe that the great problem is that we don't have a clear understanding of the gospel. Eu acredito que o grande problema é que nós não temos entendimento claro do evangelho. And that if we truly understood what the Bible has to say about salvation from sin, it would clear up much confusion. E se verdadeiramente entendêssemos o que a palavra diz sobre a salvação dos nossos pecados, nós teríamos um claro entendimento disso. Job asked the great question, how can a man be right with God? Jó fez a pergunta como um homem pode ser, pode ser justo perante Deus. I know that I'm a sinner. Eu sei que eu sou um pecador. And I'm not right with God. Eu não sou justo perante Deus. So how do I get right with God? Então como eu me torno justo com Deus? Perante Deus. The Bible teaches one way. A Bíblia ensina um caminho. Very clear. Muito claro. But when people try to improve on that message, they come up with a false gospel. Mas quando eles tentam melhorar essa mensagem, eles entram em um falso evangelho. And ultimately, we must ask the question E ultimamente nós devemos fazer a pergunta that the Apostle Paul asked que Paulo fez in Romans 4:3. Romanos 4:3. And this settles everything. E isso resolve tudo. What does the Scripture say? O que a Escritura diz? It doesn't matter what's logical to us. Não importa se é lógico para nós. What does the Scripture say? O que a Escritura diz? The Bible is very clear that we are saved by faith in Jesus Christ. A Bíblia é muito clara que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Salvation has always been the same. Salvação sempre foi a mesma. Ever since the first sin in the human race. Desde o primeiro pecado da raça humana. And that is by faith in the Savior that God promised. E é pela fé no Salvador que o Senhor prometeu. Now in the Old Testament, they didn't put faith in Jesus. Bom, no Velho Testamento eles não colocavam a fé em Jesus. They didn't know Eles Jesus. não conheciam Jesus. And they didn't put faith in the cross. They didn't know the Eles cross. não colocavam a fé na cruz porque eles não conheciam a cruz. But from the very beginning, God announced that he would send a deliverer. Mas desde o começo, Deus prometeu que ele enviaria um Salvador. One who would save people from their sins. Um que salvaria o seu povo de seus pecados. Because he would die as our substitute. Porque ele morreria como nosso substituto. So Abraham Então, believed in Jesus Christ, even though he didn't know him as Jesus. então Abraão creu em Jesus Cristo, mesmo que ele não o conhecia como Jesus Cristo. He knew him as the one that God promised. Ele sabia que havia um que Deus prometeu. David saved by putting faith in the one that God promised. Davi foi salvo por crer naquele que Deus prometeu. So all people in the Old Testament were saved by faith in this promised Savior. Então, todas as pessoas do Antigo Testamento, todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos por crer neste Salvador prometido. In the Old Testament, people were not saved by works.
E no Velho Testamento, pessoas não são salvas por obras, not saved by keeping the law, não salvas por manter a lei, not saved by offering animal sacrifices, e nem por oferecer sacrifício de animais, not saved by keeping any rituals, nem por manter qualquer ritual. and they were not saved because they had a particular ethnicity. E não eram salvos por pertencer a qualquer particular etnia. Salvation has always been the same Salvação sempre foi a mesma, through faith in the Savior that God sent. pela fé no Salvador que o Senhor enviou. People distort that. Pessoas distorcem isso. And this leads to all kinds of confusion, Isso leva a todo tipo de confusão, false doctrines, falsas doutrinas, false theology. falsa teologia. Jesus said, "No one comes to the Father except through me." Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nobody can be saved apart from faith in Jesus Christ. Ninguém pode ser salvo se não for pela fé em Jesus Cristo. So there are people today who want to say, well, you have people that live in the jungle or some remote place and they can be saved without Jesus. Bom, há pessoas que dizem hoje, pessoas nas florestas, um lugar remoto, e eles podem ser salvos sem Jesus. Not true. Isso não é verdade. Others say, well, people just have to do the best they can. Outros dizem, as pessoas devem apenas fazer o melhor que elas podem. Not true. Não é verdade. Não é verdade. Then we have all kinds of distortions, even in evangelical churches. Então, temos todo tipo de distorções, até mesmo nas igrejas evangélicas. Invite Jesus into your heart. Convide Jesus para o seu coração. That is a satanic lie. Essa é uma frase satânica. Nobody has ever been saved that way. Ninguém nunca foi salvo dessa forma. And there is no verse in the Bible that says that. E não há nenhum versículo na Bíblia que diz isso. If you read Revelation 3:20, Se você ler Apocalipse 3:20, the word heart doesn't occur. a palavra coração não está escrita. The word invite doesn't occur. A palavra convidar não está And you escrita. can't find this anywhere in the Bible. Man just made it up. Você não pode encontrar isso em nenhum lugar da Bíblia. Pessoas inventaram isso. How about give your heart to Jesus? E que tal dar o seu coração a Jesus? Jeremiah said the heart of man is evil. Jeremias disse que o coração do homem é mau, It's deceitful. é enganoso, It's incurably sick. é terrivelmente doente. You're going to give that to Jesus? Você tem que dar isso a Jesus? That's not how we're saved. Não é assim que nós somos salvos. Well, some people think that they're saved because they are baptized. Outros pensam que somos salvos porque somos batizados. But the Bible teaches that if we are saved by anything we do, then Jesus died for nothing. Mas a Bíblia diz que se somos salvos por algo que nós fazemos, então Jesus morreu por nada, em vão. But Jesus came into the world, Mas Jesus veio ao mundo, born of a virgin, and therefore he is sinless. nasceu de uma virgem e por isso ele é sem pecado. When he was on the cross, God the Father took all of your sins and put them on Jesus. Quando ele estava na cruz, o Deus, o Pai, pegou todos os nossos pecados e colocou sobre Jesus. And Christ died for our sins. E Cristo morreu pelos nossos pecados. We are told that there is one condition only for salvation, Nos é dito que há apenas uma condição para que possamos ser salvos. and that is faith in Jesus Christ. E isso é a fé em Jesus Cristo. So the Philippian jailer asked the question Então, in Philippi, the jailer. ok, em Filipenses, não, Filipai. Em Filipos, o joalheiro, carcereiro, What must I do to be saved? perguntou o que eu devo fazer para ser salvo. What is the answer? Qual que é a resposta? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Now, the Calvinists will say
Faith is a work. Bom, calvinista dirá, fé é uma obra. Is that true? Isso é verdade? Well, certainly it's something that we are to do, Bom, certamente é algo que nós devemos fazer, but we're told also that we are saved by grace. mas também nos é dito que nós somos salvos pela graça. What is grace? O que é graça? It means God gives us something that we do not deserve. Isso significa que Deus nos dá algo que nós não merecemos. God provides something for us that we don't work for. Deus providencia algo para nós pelo qual nós não trabalhamos para. So it's never on the basis of works which we have done. Então nunca é baseado em obras que nós fizemos. Titus 3:5. Tito 3 e 5. Not by works of righteousness which we have done. Não por obras de justiça que tenhamos feito. So you can do many, many good works. They will not save you. Você pode ter feito muitas boas obras, mas elas não te salvarão. So the Calvinists have said, faith is a work, and therefore you are not responsible for faith. Bom, o calvinista dirá, fé é uma obra e, portanto, você não é responsável For por faith. faith. Yeah. E, portanto, você não é responsável pela fé. But the Apostle Paul in Romans 4:16, Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 4:16, there is one thing that man can do that is compatible with grace, há uma coisa que é compatível com a graça. and that is faith. E essa é a fé. Faith is not a work. Fé não é uma obra. It's something man is responsible to do, É algo pelo qual o homem é responsável a fazer, but it's excluded from the category of works. mas é excluído da categoria de obras. Why? Por quê? Because the merit or the value of faith is in the object of faith. Porque o mérito está no objeto da fé. It's always the object of your faith that counts. É sempre o objeto da sua fé que conta. You can have the greatest faith in the world, Você pode ter a maior fé do mundo and it won't save you. e ela não te salvará. You can believe in the wrong thing. Você pode crer na coisa errada. Now, there's a false teaching that says it doesn't matter what your faith is as long as you're sincere. Tem muito ensino errado que diz que não importa quão grande a sua fé, contanto que ela seja sincera. That's another lie of the devil. Também é outra mentira do diabo. There is only one object for faith that results in salvation, Apenas um objeto da fé que vale para a nossa salvação. and that is faith in Jesus Christ. E é a fé em Jesus Cristo. Faith alone in Jesus Christ alone. Creia apenas em Cristo apenas. Some people say, well, that's too easy. Alguns vão dizer isso é muito fácil. See, man wants to do something. Os homens querem fazer algo. They want to work. Eles querem trabalhar, fazer obras. We have two great distortions about works and salvation. Temos grandes distorções entre obras e salvação. The one says you have to work, you have to do good things in order to receive salvation. Alguns dizem que você tem que fazer boas obras, tem que fazer algo bom para, enfim, receber a salvação. And so people think I am saved because I did these things. Então eles pensam que eu sou salvo porque eu fiz essas coisas. Go ask your Roman Catholic friends. Ou perguntem aos seus amigos católicos. Will you go to heaven when you die? Você irá para o céu quando morrer? I don't know Não sei. because I don't know if my works are enough Eu não sei se minhas obras são suficientes. or if they're good enough. Ou se elas são boas o Or suficiente. if you ask them, why do you think God will let you into heaven? Ou pergunte a alguns por que Deus permitiria que você entrasse no céu. Oh, I took communion. Ah, porque eu fiz a comunhão. I was baptized. Fui batizado. I was in the church. Estava na igreja. I did. Eu fiz.
And there are many people out there that think that they must do good works in order to earn salvation. Portanto, muitas pessoas pensam que elas têm que fazer boas obras para receberem a salvação. The Bible says no. A Bíblia diz, não, It's not by our works. não é pelas suas obras. Then there are others who say, no, you're saved by faith in Christ, Bom, outros vão dizer, você é salvo pela fé em Cristo, but mas you have to do good works to prove that your faith was genuine. você deve fazer as boas obras para provar que a sua fé foi genuína. And this is what the Calvinist teaches. Isso é o que o calvinismo ensina. Ultimately, they do not have a gospel of grace No fim das contas, eles não têm o evangelho da graça. because they say, yes, you must put faith in Christ, Porque eles dizem, sim, você deve pôr a sua fé em Cristo, but then if you don't live a certain kind of life, then you were never saved, mas se você não viver um certo tipo de vida, que significa que você nunca foi salvo. and your faith was not good enough. E a sua fé não foi boa o suficiente. And so they have faith plus works. Então eles têm fé mais obras. And so ultimately, either group can never know if they have salvation. Então, no fim das contas, nenhum dos dois grupos pode de fato saber se eles têm a salvação. Because they don't know if their works are good enough, Porque eles não sabem se as suas obras são boas o or if the suficiente, quantity is great enough, ou se a quantidade é boa o suficiente, or if they have persevered to the end of their lives. ou se eles não perseveravam, ou se eles precisam perseverar até o fim das suas vidas, Because maybe tomorrow you will fall into sin. porque talvez amanhã você pode cair nos seus pecados. Is that possible? Isso é possível? Is it possible for you to sin tomorrow? É possível para você pecar amanhã? Very possible. Bem possível. And Christians do that. E cristãos fazem isso. Well, is that proof that you were never saved? Isso é prova de que você nunca foi salvo? Or is God going to take away that gift of eternal life? Ou que Deus irá tirar de você esse dom da vida eterna? That's why I say we have to understand what is the gospel. Por isso, nós devemos entender o que é o Evangelho. Now, gospel means good news. O Evangelho significa boas notícias. You're a sinner going to hell. Você é um pecador indo para o inferno. That's not good news. Isso não é uma boa notícia. You have to do a lot of good works to get into heaven. Você deve fazer muitas boas obras para ir ao céu. Not good news, Não é boa notícia. because you'll never know my work's good enough. Porque você nunca vai saber se as suas obras são boas o suficiente. The good news is not what you do. The good news is what God has done. As boas novas não é o que você faz, mas é o que Deus fez. The good news is that God solved your sin problem. A boa notícia é que Deus resolveu o seu problema do pecado. The good news is that Christ paid the penalty for your sins. A boa notícia é que Cristo pagou o preço dos seus pecados. So if you wanted to show somebody in the Bible Então, what is the good news, se você quiser mostrar para alguém na Bíblia o que são as boas notícias, where would you go? para onde você iria? How about 1 Corinthians chapter 15? Que tal 1 Coríntios capítulo 15? So take a look at that. Vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios 15. All right, in verse 1, he says, I declare to you the good news. No versículo 1 ele diz, eu declarei a vocês o Evangelho, anunciei a vocês o Evangelho. He said, I preached it to you in the past. Ele diz, eu preguei a vocês no passado, You received it, vocês o receberam. and you stand in that good news. Vocês permaneceram nessas boas notícias. And in verse 2, he says, you were saved by that good news. No versículo 2 diz que vocês foram salvos nessas boas novas. Unless you believed in vain. Bom, vocês... Sorry? Unless you believed in A vain. menos que vocês tenham
a menos que tenha escrito em vão. Now understand that the Bible never puts an adjective with faith. Bom, entenda que a Bíblia nunca coloca um adjetivo com a fé. It never talks about saving faith, Ele nunca fala sobre fé salvadora, sincere faith, ou fé sincera, genuine faith, fé genuína, deep faith. fé profunda. No, it only talks about faith. A Bíblia só fala de fé. Believe in Jesus Christ. Creia em Cristo Jesus. Well, what does that mean? Bom, o que isso significa? You go out and ask your Catholic friends, do you believe in Jesus? They'll say, of course I do. Vai lá, pergunta para os seus amigos católicos e pergunte se eles creem em Cristo. Eles vão falar, claro, eu acredito. They say, yeah, he was born of the Virgin Mary. Sim, ele foi nascido da He died Virgem on the Maria, cross. morreu na cruz He went back to heaven. e voltou ao They'll céu. tell you all those things. Eles vão te falar todas essas They believe coisas. those things. Eles acreditam nessas Does that mean coisas. they're all saved? Eles são todos salvos? No. Não. Why? Because they haven't believed in him for salvation. Por quê? Porque eles não creram nele para a salvação. They're not trusting Jesus to take them to heaven. Eles não estão crendo em Jesus para irem ao céu. They're trusting in their church, Eles estão acreditando na sua trusting in their igreja, works. nas suas obras. To believe in Jesus means you believe he will do what he said he will do. Crer em Jesus significa crer naquilo que ele disse que iria fazer. Jesus said, the one who comes to me, I will not cast out under any circumstances. Jesus disse, aquele que vier a mim, eu não o deixarei fora sob nenhuma circunstância. Jesus said, the one who believes in me possesses eternal life. Aquele que vem a mim possui a vida eterna, disse Jesus. John 6:47. João 6:47. Do you believe that God will take you to heaven when you die? Você crê que Deus o levará ao céu quando você morrer? No. Não? I hope. Eu espero. Maybe. Talvez. Well, then you're not trusting Jesus for salvation. Então você não está crendo em Jesus para a salvação. Because Jesus said, I will give you eternal life and you will never perish. Porque ele diz, eu te darei a vida eterna e você nunca perecerá. If you believe Jesus will take you to heaven when you die, he will. Se você crê em Cristo e que ele o levará para o céu quando você morrer, de fato, ele irá fazer isso. If you believe Jesus will take away the penalty for your sin, he will. Se você crê que Jesus tirar de você a pena dos seus pecados, ele o fará. And there's nothing else that you have to do in order to gain that salvation. E não tem nada mais que você deve fazer para receber essa salvação. So the Apostle Paul said, faith is compatible with grace. Então Paulo diz que fé é compatível com a graça. And what is grace? E o que é graça? I receive blessing from God. A boa obra eu mereço. The Apostle Paul said, if you work, you deserve to be paid. Bom, Paulo diz, se você trabalha, você merece ser pago. And if you work, you get wages. E se você trabalha e recebe o salário, And the wages are not grace. e o salário não é a graça. If you go and work for somebody and they give you pay, Se você trabalha para alguém e você é pago, is that a gift to you? isso é um presente para você? No, Não, you deserve it. você merece isso. But he's saying that's not salvation. Mas ele diz, isso não é a salvação. Salvation is a free gift. Salvação é um dom, um presente gratuito. There is no other kind of gift. It's free or it's not a gift. Não tem outro tipo de presente. Ou é de graça ou não é presente. Now, some people talk about what they call cheap grace. Bom, muitos falam sobre salvação barata. That expression makes me angry. Essa expressão me deixa nervoso. Grace is free to me, but it was very costly to God. A graça é de graça para mim, mas custou muito para Deus. Salvation is very, very valuable. Salvação é muito valiosa. It cost God his son, Custou a Deus o seu filho, but it doesn't cost you anything.
mas não te custa nada. So if someone gives you a gift, Bom, se alguém te der um presente, do they pay you for it? eles pagaram pelo presente? Okay. So men, you come home with a very valuable gift to give to your wife. Muitos de vocês irão para casa e com um presente valioso para dar para sua esposa. You work very hard to earn the money. Você trabalhou duro para ganhar o You dinheiro. saved your money. Você poupou o dinheiro. You bought this valuable gift. Você comprou esse presente And you valioso. bring it to your wife. E você traz para sua esposa. And she says, oh, let me go get my purse. I'll pay you back. E ela diz, deixa eu pegar aqui minha bolsa, eu vou te pagar de volta. No. Não. God gives us salvation as a gift, Deus nos dá a salvação como um presente. a gift of grace. Um presente de graça. And you can't pay God for it. E você não pode pagar a Deus por isso. And I will tell you something. Salvation is not a good deal. Eu vou te dizer algo, a salvação não é um bom negócio. You know what a good deal is? Um bom negócio? Você sabe o que é um bom negócio, um bom acordo? Okay. I have a brand new Mercedes. Eu tenho uma Mercedes novinha. Brand new. Novinha. And I will sell it to you for 1,000 reais. Eu vou te vender por R$1.000. Now that would be a good deal. Isso seria um bom negócio. Salvation is not a good deal. Salvação não é um bom negócio nesse sentido. It's free. É de graça. Okay? So it's not a matter of God saying, I've got this valuable gift to you, and if you'll just give me a little bit, you can have the gift. Salvação não é, eu vou te dar algo aqui de valioso, mas se você me dar alguma coisa em troca, então eu te darei esse presente. Okay, let's go to Ephesians chapter 2. Vamos para Efésios capítulo 2. Oh, wait a minute. Let's go. We're still in 1 Corinthians 15. Sim, ainda em 1 Coríntios 15, desculpa. Where the Apostle Paul has this expression to believe in vain. Onde Paulo tem essa expressão sobre crer em vão. Now, the Calvinists will say it's possible for you to believe in vain because you believe in Jesus, but you don't prove your faith is genuine. Bom, os calvinistas podem dizer que é possível você crer em vão porque... You don't prove that your faith is genuine. Ok, porque você não pode necessariamente provar que a sua fé é genuína. They say, oh, you have to have the good works to prove that your faith is real. Bom, você deve fazer as boas obras para provar que a sua fé é real. So they're saying it's possible to put faith in Jesus for salvation, but it may be in vain. Bom, é possível. Eles dizem é possível colocar talvez a fé em Jesus para a salvação, mas pode ser em vão, Because you don't work. porque você não faz a boa obra, não trabalha. Well, if you read the chapter, you will discover what Paul means when he talks about believing in vain. Bom, mas quando você lê o capítulo, você vê o que Paulo quer dizer quando ele fala sobre crer em vão. 1 Corinthians 15 is the great resurrection chapter. 1 Coríntios 15 é o grande capítulo sobre ressurreição. And there are some in the Corinthians who said, oh, we don't believe in resurrection. E muitos em Corinto falaram que não criam em ressurreição. But if Jesus isn't raised from the dead, then there is no resurrection. Mas se Cristo não ressuscitou dos mortos, então não há ressurreição. And if Jesus isn't raised from the dead, Paul says, we have preached to you false doctrine. E se Cristo não ressuscitou, nós pregamos a vocês falsa doutrina. And if Jesus isn't raised from the dead, you put faith in somebody who can't save you. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, vocês colocaram a fé em alguém que não pode salvar vocês. A man who's in the grave can't do anything for you. Um homem na tumba não pode fazer nada por você. So I say, if there's no resurrection, you put faith in the wrong object. Então ele disse, vocês creem que não há ressurreição, então vocês colocaram a fé no objeto errado. Therefore, that's what he means by believing in vain. Por isso, é isso que ele quis dizer quando fala sobre crer em vão. So Paul says, I'm going to tell you the gospel by which you were saved. Então Paulo diz, eu vou contar a vocês sobre o evangelho
pelo que eu também recebi. All right, verse 3. Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. There's the gospel. Esse é o Evangelho. Christ died for our sins. Cristo morreu pelos nossos pecados. If you don't tell people that, you haven't given them the gospel. Se você não disser isso às pessoas, você não falou para elas sobre o Evangelho. Why is that good news? Porque isso é uma boa Because notícia. that is God's solution to our problem. Porque essa é a solução de Deus para o nosso problema. Christ is our substitute. Cristo é o nosso substituto. And he died paying the penalty for our sins. Ele morreu pagando a penalidade pelos nossos pecados. I said it was according to the scripture. E isso de acordo com as Escrituras. Can you find Jesus in the Old Testament? Você pode encontrar Cristo no Velho Testamento? Oh, yes. Oh, claro. All the way through. Ao longo de todo o Velho Testamento. All the way from Moses through Malachi. Desde Moisés a Malaquias. But he said, Christ died according to the scriptures. E ele diz, Cristo morreu segundo as Escrituras. Where would you find this in the Old Testament? Onde você pode encontrar isso no Velho Testamento? Probably the most clear declaration would be Isaiah 53:6. Talvez a declaração mais clara seja em Isaías 53. Go ahead, read it. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. God the Father has laid on God the Son all of our sins. Deus o Pai colocou sobre Deus o Filho todos os nossos pecados. There's the good news. Essas são as boas God novas. solved our sin problem. Deus resolveu o problema do nosso And pecado. now I can have the forgiveness of sins, E agora eu posso ter o perdão dos pecados, the gift of eternal life, o dom da vida eterna, simply by believing in Jesus Christ. simplesmente por crer em Jesus Cristo. We don't have to improve on that message. Você não precisa melhorar essa mensagem. You just tell people this is what God did. Apenas diga às Christ died pessoas, for our é sins. isso que Deus fez, Cristo morreu pelos nossos pecados. You put your faith in that for salvation, you'll live forever with God. Se você colocar sua fé nele para a salvação, então você viverá para sempre. But people don't like this gospel. Mas as pessoas não gostam desse evangelho. And they invent a system of theology to try to improve on God's gospel. Então eles inventam um sistema de teologia para melhorar o evangelho de Deus. All right, Ephesians 2:8. Bom, Efésios 2:8. For by grace you have been saved. Porque pela graça sois salvos. Now, when you see the word saved, you must always ask, saved from what? Quando você vê a palavra salvo, você pode se perguntar, salvo do quê? We can be saved from many things. Podemos ser salvos de muitas We can coisas. be saved from our enemies, Salvos dos nossos inimigos, from a bad situation, uma situação ruim, from being very sick and dying. por estar muito doente, quase à beira da morte. The Bible uses the word saved in many different contexts. A Bíblia usa a palavra salvo para muitos contextos. Here we have salvation from the penalty of our sins. Aqui temos salvação da penalidade, da pena dos nossos pecados. And he says, this is by grace. E ele diz, isso é pela graça. Grace is God providing for us what we can't provide for ourselves. Graça é Deus providenciando para nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Grace is God giving to us what we don't deserve. Graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. By grace you have been saved through faith. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Now faith doesn't save. Bom, a fé não salva. Jesus saves. Jesus salva. Okay. But faith is the medium by which we appropriate God's grace.
Mas fé é o meio pelo qual Deus nos apropria da sua graça. And he says it's not that of yourselves, Ele diz, isso não vem de vós. means it's not anything that you do, Isso significa, não é nada do que vocês fazem. not your good deeds, Não as suas boas ações, not your religious activities, não as suas atividades not what you give religiosas, up, não daquilo que você desiste, not what you deny yourself. não daquilo que você nega a si mesmo. It's not of yourselves. Não é de você mesmo. It is the gift of God. É um dom de Deus. Question. Pergunta, What is the gift of God? qual é o dom de Deus? Very important question. Pergunta muito importante. Now, the Calvinistic teaching is that God gives faith. O ensino calvinista diz que Deus dá a fé. And they say, man has no ability to believe. Eles dizem, o homem não tem habilidade para crer. And even though the Bible says whoever believes in him will not perish, E mesmo que a Bíblia diga que quem crê em mim não será condenado, no one can do it. ninguém pode fazer isso. Is that true? Isso é verdade? Well, this is the verse that they use to prove that man cannot produce faith in Christ. Esse é o versículo em Efésios que eles usam para dizer que o homem não pode crer em Cristo. And so they want to say God in eternity past chose certain people for salvation. Então eles dizem que Deus na eternidade passada escolheu alguns homens para a salvação And in order for them to be saved, they have to put faith in Christ, e para que eles sejam salvos eles devem colocar a sua fé em Cristo, but they are unable to do that. mas eles são incapazes de fazer isso. And so God gives them the gift of faith Então Deus os dá o dom da fé so that they're able to believe. para que eles sejam agora, para que eles possam então crer. But that is not what this is saying. Mas não é isso que está dizendo. This verse does not say that faith is the gift of God. Esse verso não diz que a fé é o presente de Deus. How do we know? Como nós sabemos? Do you have genders in your Portuguese language? Yes, we do. So you have masculine and feminine. Temos masculino e feminino no português. You have neuter. Temos neutro? Não. Não. Okay. In the Greek language, No grego, every noun, every adjective has gender. no grego todo substantivo e adjetivo possui um gênero. Some things are masculine, some are feminine, Alguns são masculinos, outros femininos and some are neuter. e outros são neutros. Now, in Greek grammar, you have to have agreement of gender. Então, no grego você deve ter Hã? Como? Uma concordância de gêneros. Okay? Grace is feminine. Graça é feminino, Faith is feminine. fé é feminina, But when he talks about the gift of God, mas quando ele fala do dom de Deus, it's different. é diferente, It's neuter. é neutro. And when he says that not of yourselves, Ele diz, isso não vem de vós, it's neuter. é neutro. Now, what does that mean? O que isso significa? It means that faith is not the gift, Isso significa que a fé não é o dom, and grace is not the gift. e graça não é o dom. So, what is the gift of God? Então, qual que é o dom de Deus? In this verse, it's being saved by grace through faith. It refers to the whole expression. Nesse versículo fala que o dom é toda a expressão. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. Being saved by grace through faith, Sendo salvos pela graça mediante a fé. it's the gift of God. Isso é o dom de Deus. And because of this, he says in verse 9, it's not of works, Versículo 9, ele continua, não de obras, lest anyone should boast. para que ninguém se glorie. If you do it, you can boast about it. Se você fizer alguma coisa, você pode se gloriar. I'm going to go to heaven because I did something. Eu fui para o céu porque eu fiz algo. I joined the church. Eu me juntei à igreja, I stopped swearing. eu parei de falar palavrão, Stopped beating my wife. eu parei de bater na minha mulher.
I gave money to the church. Eu dei dinheiro para a igreja. You can boast about it. Você pode se gloriar, se orgulhar disso. Okay. But what you have now with people who are not committed to a gospel of grace, Mas o que nós temos aqui agora, em pessoas que não estão comprometidas com o evangelho da graça, they want to boast about something. é que eles querem se gloriar de alguma coisa. I'll tell you, the world hates grace. O mundo odeia a graça. And there are a lot of Christians that hate grace. Tem muitos cristãos que odeiam a graça. Why? Por quê? Because if it's grace, I can take no credit for it. Porque se é pela graça, eu não posso ganhar nenhum crédito por isso. I can't boast about anything I did. Eu não posso me gloriar de nada que eu fiz. I have to boast about what Jesus did. Eu tenho que me gloriar daquilo que Jesus fez. And I can't say, well, of course, God's going to take me to heaven because I gave up my bad habits. Eu não posso dizer que o Senhor, que Jesus me levará ao céu porque eu And me livrei dos I meus maus started doing hábitos, good things. ou porque eu comecei a fazer boas Started going to coisas, church. eu comecei a ir para a igreja. That's not what the Bible teaches. Não é isso que a Bíblia ensina. So we have to have this very clear understanding of the gospel. Devemos ter esse claro entendimento do Evangelho. And if I understand that, it's going to explain so many verses that seem confusing. Se entender isso, vai esclarecer muitos versículos que parecem confusos. It's what God does for me, and I just receive it by faith. É o que Deus faz por mim, eu apenas recebi pela fé. All right, our topic is election and predestination. O nosso tópico é sobre eleição e predestinação. There's so much confusion about these things. Há muita confusão sobre essas coisas. And so there are those that teach God chose or elected certain ones for salvation. Bom, há um ensino em que Deus escolheu alguns escolhidos para a salvação. They have been predestined, Eles foram predestinados. and only they can be saved. Só esses podem ser salvos. That is a false doctrine. Isso é falsa doutrina. And if we understand this gospel of grace, it's going to help us. E se nós entendermos o Evangelho da Graça, isso vai nos ajudar. And so in the Calvinistic doctrine, they say there are people that God has elected for salvation. Bom, na teologia calvinista vai dizer que Deus escolheu alguns para salvação, But they're not saved yet. mas eles ainda não são But salvos. they certainly will be because God chose them. Mas eles certamente serão porque Deus os escolheu. You cannot find that in any verse of Scripture. Você não pode encontrar isso em nenhum versículo da The Escritura. Bible never uses the term elect or predestination to talk about an unbeliever. A Bíblia nunca usa os termos eleito e predestinado para falar sobre descrentes. Never. Nunca. And you find the word predestination in your Bible, E se você encontrar a palavra predestinação na sua Bíblia, it's talking about something God has planned for His children. fala sobre algo que Deus planejou para os seus filhos. It's talking about something God is going to give to you in the future. Fala sobre algo que Deus irá te dar no futuro. It never is used for somebody who's unsaved. Nunca é usado para alguém que não é salvo. So we need to look at some verses. Bom, devemos ver alguns versículos. If you find the word elect, Se você ver a palavra you eleito, should understand this is talking about somebody, if we're talking about salvation, it's talking about somebody who is already saved. quando se falar sobre salvação, isso significa que sempre está falando de alguém que já foi salvo. Every time you find it in the New Testament, it's talking about somebody that's already saved. Sempre que você vê no Novo Testamento, se trata de alguém que já foi salvo. And so it's never talking about somebody who is unsaved but was chosen in the past for salvation. Nunca se trata de alguém que ainda não é salvo, mas que foi escolhido no passado para ser salvo. Secondly, you cannot find it used for an individual
Também isso nunca é usado para se tratar de um when it's indivíduo talking about their salvation from sin, quando se trata da sua salvação do pecado. but rather the word is used for a corporate entity. Mas, na verdade, é usado para se tratar de uma entidade corporativa. In fact, when it comes to the word elect, there are only 2 times in your New Testament where it's used for an individual. Na verdade, eleito é usado apenas para 2 vezes para se tratar sobre um indivíduo. And in those 2 places, it's not talking about somebody chosen for salvation. E nessas 2 passagens não está se tratando de alguém que foi escolhido para a salvação. All right, now also, we should understand that most of the time, when you have the noun or the adjective elect, Bom, nesses casos nós devemos entender que quando é usado o substantivo ou o adjetivo eleito, it means a selection of the best. significa a seleção dos melhores. Do you have the word choice, meaning the best? Choice. No, For example, in America, we can go to the meat market por exemplo, nos Estados Unidos podemos ir para o açougue and you want to get the very best piece of meat. e podemos, enfim, escolher o melhor pedaço de carne. And this would be labeled choice. E isso será escrito lá, choice, escolha, The highest quality. que significa choice, The a very melhor best. qualidade, o melhor. And we find this concept in many places in the Bible where we find the word chosen Temos muitas vezes esse conceito na Bíblia quando vemos essa palavra or escolhido selected. ou selecionado, Talks about Abraham buying the best piece of land. falando para Abraão que ele teria a melhor pedaço de terra. It talks about choosing singers. Também é tratado sobre escolher cantores. They're going to choose the best singers. Você irá selecionar os melhores So it has cantores. this concept of choosing that which is of the highest quality. Então temos esse conceito sobre escolher da melhor qualidade. So many places the Bible is going to say, you, believer, are the best. Então, muitas vezes teremos na Bíblia esse conceito de que vocês cristãos são os melhores. You're the highest quality. Vocês são da melhor You qualidade. say, well, how could God say that about me? Como Deus pode dizer isso sobre mim? Well, he calls you a saint. Quando ele te chama de santo, Are you a saint? você é um santo? Hello? Are you a saint? Você é um santo? Absolutely, you're a saint. Com certeza vocês são santos. That's what the Bible says. É o que a Bíblia diz. 1 Corinthians chapter 1, we might as well look there because I see some confused faces. 1 Coríntios capítulo 1, All right, 1 Corinthians chapter 1. Let's go to verse 2. versículo 2. To the church of God, which is at Corinth, A igreja de Deus que está em Corinto, they are sanctified in Christ Jesus. aos santificados em Cristo Jesus. And what are they called? Como eles são chamados? Saints. Santos. Okay, so we find this, the fact that believers in Christ are called saints in many passages. Nós vemos isso em muitas passagens onde os crentes são chamados de santos. Romans 1:7, Romanos 1 e 7. to all who are in Rome, beloved of God, A todos os amados de Deus, called saints. que estáis em Roma, chamados para serem santos. You're also righteous. Você também é justo. Is that true? Isso é verdade? Yes. Sim. How can that be true? Como não pode ser verdade? Well, God gave you his righteousness, and now he says you're righteous. Deus nos deu a sua justiça e agora você é reto, justo. So God can say you're holy, Deus pode dizer que você é santo, you're sanctified, você é santificado, you're saints, você é santo, you're the best. vocês são os melhores. You're the highest quality. Vocês são da melhor qualidade. How can God say that?
Como Deus pode dizer? Because we are in union with his son, Jesus Christ. Porque estamos em união com seu Filho Jesus Cristo. So often when we find this word saint or elect, Bom, então geralmente quando vemos essa palavra eleito, saying you are the choice. diz, você é a escolha, You're of the highest quality. você é da melhor qualidade. But that's not because of who you are. Mas não é por conta de quem você é, It's because of who you are in Christ. mas pelo que você é em Cristo. And in Christ, E em you see, Cristo, we share many things about Jesus Christ. e em Cristo nós compartilhamos muitas coisas de Jesus Cristo. So, the word, however, is used mostly for a corporate entity. Bom, a palavra entretanto, é geralmente usada para se referir a uma entidade corporativa. So, what is election? Bom, o que é eleição? It's a sovereign act of God É um ato soberano de Deus, in which God makes a choice. em que Deus faz uma escolha. Because God is the sovereign, he can choose what he wants. Porque Ele é soberano para decidir o que Ele quer. Sometimes he chooses nations to fulfill his purpose. Às vezes Ele escolhe nações para cumprir o seu propósito. God chose the Assyrians to destroy the northern kingdom. Deus escolheu os assírios para destruir o reino do norte. God chose Babylon to destroy the southern kingdom. Deus escolheu a Babilônia para destruir o reino do sul. That was God's choice. Foi a escolha de Deus. He chose Israel to be his people. Ele escolheu Israel para ser o seu povo. God also has chosen the church to fulfill his purpose. Ele também escolheu a igreja para cumprir o seu propósito. So that's what we have in Ephesians 1:4. É o que nós temos em Efésios 1 e 4. He chose us in him before the foundation of the world. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. That we should be holy. Então devemos ser santos. Are you holy? Você é santo? Yes. Sim. That we should be without blame. Então devemos não ter culpa. Are you without blame? Você não tem culpa? Yes. Sim. How can that be? Como isso pode acontecer? Because we're in Christ. Porque estamos em Cristo. But also it says he has chosen us. Mas ele também diz, ele nos escolheu. Who is us? Quem somos nós? It's the church. A igreja. He has chosen us in Christ. Ele nos escolheu em Cristo. Why are we the elect of God? Porque somos os eleitos de Deus. Because we are in Christ. Porque estamos em Cristo. It's not that he chose to put us into Christ. That's not what it says. Não é que ele nos escolheu para nos colocar em Cristo. Não é isso que o texto diz. That we are the elect of God because we are in Christ. Bom, é porque somos os eleitos de Deus que estamos, pelo fato de So estarmos em don't Cristo. turn it around and say because we are elect, we get into Christ. Não inverta as coisas, porque somos eleitos é que seremos colocados No, em it's Cristo. because we're in Christ that we are the highest quality. Mas é porque estamos em Cristo é que somos na melhor qualidade. We find this also, for example, in 1 Peter 2:9. Também em segunda, nós encontramos isso em 2 Pedro 2 e 1 Pedro 2 e 9. In verse 5, Peter said, Antes, no versículo 5, Pedro diz: okay, says you're a holy priesthood. vocês são sacerdócio santo, So you are a priest. então vocês são sacerdotes. And in verse 9, he says you are a chosen generation. No versículo 9 diz: vós sois raça eleita, ou geração escolhida. We're a chosen people group. Nós somos um grupo de pessoas escolhidas. And he goes on, he says you're a royal priesthood, a holy nation,
his own special people. Ele continua dizendo, né, somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa. And so God has chosen the church to fulfill his purpose. Deus escolheu a igreja para, enfim, cumprir os seus That's propósitos. God's choice. É a escolha de Deus. He chose Israel. Ele escolheu Israel, He chose the church. ele escolheu a igreja. And because we're members of the church, that's why we are chosen. Porque somos membros da igreja é que nós somos escolhidos. Also, God chooses individuals for service. Também Deus escolhe indivíduos para um serviço. In John chapter 15, Em João, capítulo 15, in verse 16, 15 e 16, Jesus said to his disciples, Jesus disse aos seus discípulos, "You did not choose me, but I chose you. não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. And I appointed you that you should go and bear fruit." E vos designei para que vades e deis fruto. Now the Calvinists will take this verse and they want to apply it to the human race. O calvinista irá pegar esse versículo e quer aplicar para a raça humana, Say, God chooses certain ones for salvation. dizendo, Deus escolheu alguns para a salvação. Well, this is not talking about God choosing certain ones for salvation. Bom, aqui não está dizendo que Deus escolheu alguns para a salvação. This is Jesus saying, I chose you 11 disciples. Está dizendo aqui, Jesus dizendo, eu escolhi vocês, 11 discípulos. He also chose Judas, but Judas is gone by this time. Ele também escolheu Judas, mas Judas já havia ido embora nesse... Jesus said, I chose you disciples. Jesus disse, eu escolhi vocês, discípulos. This is not saying God picked out certain ones from the human race for salvation. Não está dizendo que Deus escolheu aleatoriamente alguns para a salvação. You cannot find any verse in the Bible that teaches that. Você não pode encontrar nenhum versículo na Bíblia que ensina isso. But what the Calvinists will do is they will take a verse where you've got the word choose or elect, and they give it their own definition. Porque você vai ver que o calvinista pega essas palavras escolhido ou eleito e quer dar a sua própria definição. But if you read the context, it's talking about something different. Mas se você olhar para o contexto, está falando de algo totalmente diferente. For example, you have a spiritual gift. Por exemplo, você tem um dom espiritual. Every believer is given a spiritual gift at salvation. A todo cristão é dado um dom espiritual no momento da salvação. And so if we go to, for example, 1 Corinthians chapter 12, Então, se formos para 1 Coríntios, capítulo 12, he talks about spiritual gifts. ele fala sobre dons espirituais. And in verse 11, No verso 11, it says, one and the same Spirit works all these things, ele diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distributing to each one individually as he wills. distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. So you have a spiritual gift that was God's choice. Bom, então se você tem um dom espiritual, foi escolha de Deus. So God makes choices, yes, Então sim, Deus faz escolhas, but there's no place where it says God had this lottery in eternity past to determine who would go to heaven. mas não tem essa de que Deus tinha, por exemplo, uma loteria na eternidade passada para determinar quem que iria para o céu. So the Calvinistic doctrine is this. Então, essa é a doutrina calvinista. God has this big bowl with all of the names of the human race. Deus tinha uma grande tigela com todos os nomes da raça humana. And he closes his eyes and reaches in E ele and fecha, pulls out a name. o olho e pega um nome. Tiago will go to heaven. Tiago vai para o céu. He reaches in. E vai de novo. Luciana will go to heaven. A Luciana vai também para o céu. And it's just a lottery. Isso é uma loteria. But that's what they teach.
Isso é o que eles But ensinam. we can't find that anywhere in Bible. Mas não conseguimos encontrar isso na Bíblia. Now, if we go to something like Acts chapter 9, Se formos, por exemplo, para Atos capítulo 9, what happens in Acts chapter 9? o que acontece nesse capítulo? The Apostle Paul gets saved. O apóstolo Paulo é salvo. All right, 9:15. Atos 9 e 15. The Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of mine." O Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Say, he was chosen by God. Paulo foi escolhido por Eternity Deus. past, I chose him to be saved. Na eternidade passada eu escolhi para ser salvo. Well, let's read the rest of the verse. Bom, vamos ler o resto do versículo. He's a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. God says, I have a plan for him. Deus disse, eu tenho um He's plano going to para be ele. my representative. Ele será meu representante. Does this say that he was saved? He was chosen in eternity past for salvation and he didn't have any choice? E é dito que Paulo foi escolhido na eternidade passada para salvação e ele não tinha nenhuma escolha? No. Não. If we look at Acts 15:7, Um pouco para frente, Atos 15 e versículo 7. okay, here we have Peter. Aqui nós temos Pedro. And he says, men and brethren, E ele diz, irmãos, you know that a good while ago God chose vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e You see, this crescem. is not saying God decided in eternity past that Peter would be saved, Não está dizendo que Deus, na eternidade passada, definiu, escolheu que Pedro fosse salvo. but rather that God had a plan for him. Mas, na verdade, diz que Deus tinha um plano para ele. So election in the New Testament is never apart from Christ, but it's in Christ. Então, a eleição no Novo Testamento nunca é fora de Cristo, mas é em Cristo. We also see God has chosen the nation of Israel. Nós vemos que Deus escolheu a nação de Israel, He chose certain ones from among the Israelites. escolheu alguns dentre os israelitas. God chose Abraham, Deus escolheu Abraão, chose him to start the new race. escolheu Abraão para começar uma nova raça. God had a plan to send a Savior into the world. Deus tinha um plano para enviar um Salvador The ao mundo. Savior had to be born. E o Salvador deveria nascer. Well, who's going to give birth to the Savior? Quem daria luz ao Salvador? God made a choice. Deus fez uma escolha. Okay, it's going to be Abraham, then through his son Isaac, through his son Jacob. Então ele escolheu Abraão, depois Isaac, Jacó. And so, yes, God makes choices, but we do not find anywhere that God chooses who's going to be saved. Sim, Deus faz escolhas, mas nós não podemos encontrar onde fala que Deus escolheu alguns para serem salvos. So we can find passages that talk about a person being elected to a position, Podemos ver passagens onde diz que pessoas são eleitas para uma posição. God chooses who's going to be president, Deus escolhe quem será presidente, who's going to be king. quem será o rei. He picked Moses to be the one who would lead the people out of Egypt. Ele escolheu Moisés para liderar o povo a sair do Egito. He chose Aaron to be the first high priest. Ele escolheu Arão para ser o sumo sacerdote. He chose Judah to be the line of kings. Ele escolheu Judá para ser a linhagem dos seis. And we do see God does make those choices, Nós vemos que Deus faz essas escolhas. but don't take that and say, that means God chooses who can be saved and who cannot. Mas não pega isso e diz, Deus decide, escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Now, the Bible very clearly teaches Christ died for all. A Bíblia claramente ensina que Cristo morreu por todos.
And I hope you have some verses about that. Espero que vocês tenham alguns versículos sobre isso. You want to witness to people? You need verses about salvation. Se você quer testemunhar para as pessoas, você precisa saber versículos sobre salvação. And we need to have verses also to show Christ died for you. Devemos também ter versículos que mostrem que Jesus Cristo morreu por você. Christ died for all people. Cristo morreu por todas as pessoas. Now, the Calvinists will say, no. Christ only died for those who would be saved. E o calvinista dirá, não. Cristo morreu apenas por aqueles que serão salvos. Well, what about when it says God loved the world? E sobre quando fala que Deus amou ao mundo? Well, they say, well, that means God loved people all over the world because the elect are all over the world. Eles vão dizer que não, Deus ama as pessoas do mundo todo porque há eleitos no mundo todo. Well, what about 1 Timothy 2:6? Bom, e sobre 1 Timóteo 2:6? Says Jesus gave himself as a ransom for all. Diz que Cristo se deu como um resgate para todos. Well, the Calvinists will say, well, that means for all of the elect. Bom, o calvinista vai dizer, está se referindo a todos os eleitos. But it doesn't say that. Mas o versículo não diz It isso. says for all. Diz para todos. Or 1 John 2:2. 1 João, capítulo 2, versículo That 2. Jesus is the propitiation for our sins, Diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, not for ours only, não apenas pelos nossos, that is not only for believers, mas ainda pelos do mundo inteiro. but also for the sins of the whole world. Não apenas nossos, dos crentes, mas do mundo, pelos pecados do mundo todo. By the way, what does propitiation mean? Aliás, o que propiciação significa? Can you define that? Você pode definir? The word means satisfaction. A palavra significa satisfação. Jesus satisfied the demands of God's justice. Jesus satisfez as demandas da justiça de Deus. Justice demands a penalty A justiça demanda uma penalidade when God's holiness has been compromised or offended. uma vez que a santidade de Deus ela é ofendida. Jesus satisfied the demands of God's justice when he died for all sins. Cristo satisfez as demandas da justiça de Deus quando morreu pelos nossos pecados. And so Jesus died for all. Então, Jesus morreu por todos. And therefore, potentially, everyone can be elect. E, portanto, potencialmente, todos podem ser eleitos. Now, if you believe in the Reformed doctrine, Bom, se você crê na doutrina reformada, you can't go out and say to somebody, Jesus died for you, você não pode chegar para o outro e dizer, Jesus morreu por você. because they don't believe Jesus died for everyone. Porque eles não acreditam que Jesus morreu por todos. But we can tell people, Mas nós podemos dizer às Jesus pessoas, died for you. Jesus morreu por você. See, that's why I say we've got to have this good gospel, a pure gospel. Por isso nós devemos ter esse bom evangelho, o puro evangelho. And because Christ died for all people could potentially be in Christ. E porque Cristo morreu por todos, então todos podem potencialmente estar em Cristo, ser colocados em Cristo. So let me say this about predestination. Vamos falar isso sobre predestinação. It speaks only about blessings of those who are already saved. Fala apenas sobre bênçãos daqueles que já são salvos. It never talks about being predestined to salvation or condemnation. Nunca fala sobre predestinados para ser salvos ou condenação. For example, Ephesians 1:5 says we were predestined to adoption as sons. Por exemplo, Efésios 1:5 diz que nós fomos predestinados pela adoção de filhos, para a adoção de filhos. In Ephesians 1:11, E Efésios 1:11, okay, let's read that. Efésios 1, versículo 11. Nele,
digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Do you have the word predestined here? Temos a palavra predestinados aqui? Yeah? Yeah. Sim. You have that in your Bible, Você tem isso na sua Bíblia. but you're not looking at your Bible. Predestined to what? Predestinados a quê? In this verse, to what are people predestined? A que o povo é predestinado? To obtain an inheritance. Para obter herança. He's saying, believers, Ele diz, oh, there's something for you in the future. cristãos, há algo no futuro para vocês. There's an inheritance waiting for you. Há uma herança esperando por It vocês. doesn't say we're predestined to salvation, Não diz que somos predestinados but para a that those salvação, of us who are in Christ, we have an eternal future waiting for us. mas aqueles que estão em Cristo temos uma esperança eterna esperando por nós. And that's the inheritance. E essa é a herança. In Romans 8:29, a very familiar verse, Romanos 8:29. whom he foreknew, this says God knew something ahead of time. No começo ele diz, porquanto os que de antemão conheceu. Isso significa que Deus já sabia algo de antemão. Let's say God simply knew something about us. He knew we would put faith in Christ. Ele não simplesmente sabia algo sobre nós, mas sabia que nós iríamos colocar a nossa fé em Cristo. But it says, the ones he foreknew, he predestined. Mas ele diz, aos que de antemão conheceu, ele também nos predestinou. To what? Para quê? To be conformed to the image of his Son. Para sermos conformes à imagem de seu Filho. Again, this is talking about something that God has planned for believers in Jesus. De novo, isso... sorry. He has planned this for believers in Jesus. Ele planejou isso para crentes em Cristo. Ele So está falando sobre isso. So we cannot find a statement that God predestined certain people to hell. Então, nós não podemos ver a afirmação de que Deus escolheu alguns para o inferno. Nowhere. Em nenhum lugar. Now, does God have a plan for the unbeliever? Bom, Deus tem um plano para o descrente? Oh, yes, we're told they're going to spend eternity in the lake of fire. Sim, aprendemos que eles serão lançados no lago de fogo. But why? Mas por quê? Not because they were predestined to it. Não porque eles foram predestinados a isso. What does it say in John 3:18? João 3:18, o que diz lá? Another verse you should all know. Outro versículo que devemos saber. Go home and memorize it. Vamos memorizar esse versículo. The one who believes in him is not condemned. Quem nele crê não é julgado. The one who does not believe is condemned already, Mas o que não crê já está julgado. because he was predestined? Porque ele foi predestinado? No, Não. because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Porque ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. So you see, we have this wonderful, gracious God. Bom, temos esse gracioso Deus. And God says, everyone who is thirsty, come to the water and drink. E ele diz, todo que estiver sedento, beba da água e viva. Yeah. Take of the water of life freely. Beba da água da vida livremente. Jesus said, come to me, all you who labor and are heavy laden, Venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, and I will give you rest. e eu vos aliviarei. Whosoever will may come. Whosoever will may come. Todo o que quiser pode vir. It means anybody. Significa qualquer um.
Jesus invites everyone. Jesus convida a todos. We have all been called to put faith in Christ. Todos fomos chamados para pôr a fé em Cristo. How are you going to respond? You can put faith in Christ, you can reject Christ. Como iremos responder a isso? Podemos pôr a fé em Cristo ou rejeitar a Cristo. But that's not because God predetermined if you would be saved. Mas isso não é porque Deus predestinou que se você seria salvo, Or if he would give you the ability to believe. ou se Ele o daria essa habilidade de crer, But God commands the entire human race. mas Ele ordena a toda a raça humana. Put faith in the Savior, you have eternal life. Coloque a sua fé no Salvador e terá a vida eterna. If you reject that, you have eternal condemnation. Se você rejeitar isso, rejeitar o Salvador, terá condenação eterna. Well, I'm sure you have many more questions about predestination and election. So maybe you have some questions right now that you want to ask. Tenho certeza que vocês devem ter muitas perguntas sobre eleição e predestinação. Talvez vocês tenham algumas perguntas que queiram fazer agora. Pedro? How would you explain the verse in Romans 8 and 30? The next one, read 29, Okay. 31. Okay, go ahead and repeat the question in Portuguese. Como você poderia explicar o versículo 30 de Romanos 8? Ele falou do versículo 29, Pedro perguntou a respeito do versículo 30. Okay, Romans 8:30 reads Que this. diz, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. First of all, the word predestined, it means to make an appointment, if you will. Primeiramente, a palavra predestinado significa fazer uma nomeação, se você quiser. Okay, so let's say you have a plan to get married. Por exemplo, você tem um plano de se casar. And you have said, I will get married on June 15th. E você diz, eu vou casar em junho, em 15 de junho. Okay, that's your appointment. Esse é o seu sorry, the word. A data que você define, agendamento. Isso. You need to go to the doctor. He said, I can't see you for 3 weeks. Você não pode. You can? You need to see the doctor. Você precisa ver o médico, ir ao But he médico. cannot see you for 3 weeks. Mas ele não pode ver você nas próximas 3 semanas. So he said, on April the 1st, you can come. Então, 1º de abril você pode vir. That's an appointment. Isso é um agendamento. Né? That's what this word means. Isso é o que essa palavra It means significa. you make an appointment ahead of time. Ele fez um agendamento ou uma, talvez, nomeação antes do tempo. So God has pre-appointed certain things for believers. Ele pré-apontou algumas coisas para os cristãos. And to what are we pre-appointed? E para que nós fomos pré-apontados? In verse 29, we are pre-appointed to be conformed to the image of his Son. No versículo 29 diz que fomos apontados para sermos conforme a imagem do seu Filho. In whom he predestined, these he also called. E aos que predestinou também chamou. What does it mean, called? Significa chamado. When we find this in the New Testament, it's talking about God's invitation to salvation. Quando vemos isso no Novo Testamento, nós vemos o convite de Deus para a salvação. So calling is God's gracious act, his invitation
to believe in Jesus. Então, o chamado é o convite mais gracioso de Deus para que creiamos em Cristo. It's God saying, I have planned for your eternal life. É Deus dizendo, eu tenho um plano para a sua vida eterna. Come. Venha. That's the call. Esse é o chamado. It's God's offer of salvation, É o- and all mankind is called to faith in Jesus Christ. É a oferta de Deus para a salvação e todos os homens são chamados para a salvação. So the call is, salvation is offered to those who have been appointed. Bom, então a salvação é oferecida para aqueles que são apontados, To all who labor and are heavy laden, para todos os que estão cansados e sobrecarregados, to everyone who believes, para todo que crê. and he says, to as many as you will find. E ele diz para todos os que você pode encontrar. Okay. All right, let's look at a parable. Bom, vamos olhar para a Matthew parábola. 22. Parábola em Mateus 22. So Jesus speaks in a parable, Jesus fala em parábola. um, all right, in verse 2, Mateus 22:2. okay, we're going to read this. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, versículo 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. All right, he invited people to the wedding. Bom, ele convidou pessoas para o casamento. He called them, if you will. Ele os chamou. Okay, this is the same word found in Romans 8:29 for calling. E a mesma palavra usada ali em Romanos 8 e 29. It's an para chamar, invitation. é um convite. So here, the king sends out an invitation. Então aqui nós temos que foi feito um convite. But he says they were not willing to come. Mas diz que eles não quiseram ir. Verse 4. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. What's the invitation? Come to the wedding. Qual é o convite? Venha para o casamento. Verse 5. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Is it possible to reject the invitation? É possível rejeitar o convite? Yes, very clearly. Sim, claramente. Now, the Calvinists will say it's not possible. They have a doctrine called irresistible grace. Não, o calvinista vai dizer que não, é impossível. Eles têm essa doutrina chamada de graça irresistível. And they say if God elected you for salvation, then he will draw you even if you don't want to come. E eles acreditam que se Deus te elegeu no passado, então ele irá te trazer mesmo que você não queira. And they say it's not possible to resist God. Eles dizem, não é possível resistir a Deus. Can you resist God? Você pode resistir a Deus? Oh, yes. Sim, And that's what the Bible teaches. é isso que a Bíblia ensina. All right, verse 6. Versículo 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Okay. All right, verse 7. No 7, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Now, if you reject God's invitation, there are negative consequences. Se você rejeitar o convite de Deus, haverá consequências negativas. But it's not because they were predestined Mas não é, to this. mas não é porque eles foram predestinados a isso. Because God said, come. Porque Deus disse, He vem. said, no, I don't want to. E eles disseram, não quero. Okay. Consequences. Ok, portanto, há All right, consequências. in verse 8. Versículo 8.
Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Were they called? Yes. Eles foram chamados, sim, They weren't worthy. mas não eram dignos. All right, verse 9. E no 9, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Who's called here? Everyone you can find. Quem é chamado aqui? Qualquer um que você encontrar. Call them to the wedding. Convide-os para o casamento. Okay, verse 10. 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. So now we have people who did come to the wedding. Agora nós temos pessoas que vieram para He o says they were casamento. both good and bad. Diz que eles eram bons e maus. And the wedding hall was filled with guests. E a sala de banquete ficou repleta de convidados. Now, are these the ones that were appointed for the wedding? Esses eram os que foram apontados para o casamento? No. Não. Anyone you can find, bring them in. Todo mundo que você encontrar, mande entrar. Good and bad. Bons e maus. All right, verse 11. Versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Now, in this case, the king would provide the wedding garments. Bom, nesse caso, o rei iria providenciar a veste nupcial. So now you have these wedding guests, and they've been given robes. Bom, então aqui você tem os convidados, e a eles foi dado But there's roupas, somebody came, he wouldn't put on a robe. e alguém veio e não colocou essa veste especial. He said, how'd you get in here without a robe? E iriam perguntar como você entrou sem a roupa adequada. So in verse 13, Então, no versículo 13, então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. okay? To get into heaven, you have to have the right kind of clothing. Para entrar no céu, você deve ter o tipo de roupa certa. Your garment has to be righteousness. A sua veste deve ser justiça. All right, now in verse 14, No versículo 14, go ahead. porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Many are invited. Muitos são convidados. Who was invited? Quem é convidado? Anyone you can find. Qualquer um que você encontrar. Good and bad. Bons e maus. They're all called. Todos são chamados. Many are called, but few are chosen. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. What does that mean? Few are chosen. O que significa que poucos são escolhidos? Few are of the highest quality. Poucos são da maior qualidade. Few are the best. Poucos são os melhores. You see, God provides everything that we need. Bom, se Deus providencia tudo o que precisamos, He's provided salvation for the entire human race. Ele providenciou a salvação para toda a raça humana. He desires all to be saved, Deseja que todos sejam salvos and He's offered salvation to all. e ofereceu a salvação para todos. And the only barrier to salvation is man's own decision. E a única barreira da salvação é unicamente a decisão humana de rejeição. So, believers have been predestined to be conformed to the image of God's Son. Bom, os crentes, os cristãos foram predestinados para ser conformes à imagem do seu Filho. And he said, those that were appointed to that, he invited, E ele diz, aqueles que foram apontados para isso, ele os convidou. and whom he invited, he justified. E aqueles a quem ele convidou, né, ele também justificou. What does it mean, justified? E o que significa justificado? To declare righteous, Ser declarado to justo. declare free from the penalty. Ser declarado livre do pecado, da pena. And the ones that he justified, these he also glorified. E aqueles mesmo que ele também justificou, também glorificou.
So the ones that are justified are the ones who are choice. Bom, os justificados são os escolhidos. Verse 33. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. But God justifies those who are the best. Se Deus justifica, esses são, então esses se tornam os melhores. So why are they the best? Por que eles são os Because melhores? they're in Christ. Porque estão em Cristo. So we need to understand these truths about being in Christ, Bom, devemos entender essas verdades sobre estar em Cristo. because we can go clear back to verse 1. Vamos voltar ali em Romanos 8:1. There is therefore now no condemnation Agora, pois já nenhuma condenação há. to whom? Para quem? Those who are in Christ Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. See, for us, who's in Christ? Para nós, quem está em Cristo? The church, A igreja, the body of Christ. o corpo de Cristo. We're the only ones in Christ. Somos os únicos em Cristo. And because we are in Christ, we are of the highest quality. E porque estamos em Cristo, nós somos da melhor Because we are qualidade. in Christ, we are predestined to be conformed to Christ. Porque estamos em Cristo, é que somos predestinados para ser conforme Cristo. So we have all of these marvelous blessings because of our union with Christ. Então temos todas essas bênçãos maravilhosas por conta da nossa união com Cristo. All right. Well, I've had a wonderful time here. Bom, eu tive um tempo muito... And you've been a Maravilhoso. wonderful audience. Vocês foram uma audiência maravilhosa. I've got to say, there are many places where people cannot sit for 2 hours and listen to Bible teaching. Tem muitos lugares que as pessoas não conseguem ficar sentadas por 2 horas e ouvir o ensino. So I salute you. Então eu os saúdo. I think that's also a tribute to your leadership. Acho que isso também é atribuído à liderança de vocês. And so it's just been a blessing for me to be here. Então, tem sido uma bênção para mim estar aqui. And Lord willing, we can do it again. E na bênção de Deus, na vontade de Deus, faremos isso de novo. All right. We hope so. All right. Well, why don't we have someone pray? Ok? So, Someone. someone? Okay. Então, para encerrar, alguém poderia orar? Eu mesmo? Ou o Mário, que ora?